eu falo, meu filho, deixa eu fazer uma oração com você. Que Deus te dê em dobro o que você fez comigo. Ué. Se ele for esperto, o que ele vai fazer? Vou te pagar. Se ele não quiser, ele vai fazer a mesma coisa. Tá? É lei da semeadura e da colheita. Mas comigo você não deve mais nada. Teve um cara que ficou louco num lugar que eu passei aí. Ele carregou uns negócios para mim. Quanto que é? Ele falou $5. Eu não sou mesquinho de jeito nenhum. Eu sempre abençoo muito mais do que alguém me pede. Aí não chegou na hora, ele é $20. Aí eu olhei na cara dele. Repete o que você falou. 20. Aí eu peguei os 20 e falei, toma. Mas é indigno o que você está fazendo. Aí ele, você não vai falar nada, eu não quero dinheiro. Mas aí eu falei espanhol, que ele fala espanhol. Você é um homem de 2 palavras. Nossa, esse homem ficou doido. E eu, não, moço, fique em paz. O dinheiro não volta na minha mão mais. Mas na combinação foi 5. Você pediu 20, os 20 está aqui. Você é um homem de 2 palavras. Só isso. Aí ele, deixa eu te falar, eu não quero ouvir que vai sair muito caro para mim. Eu já estou te dando, mas lembra disso para sempre, tá? Resolve na sua cabeça. Virei as costas e meu filho falou, mas por que você deu? Meu filho, ele falou que era 20 ali. Você lembra que ele falou? Ele falou que era 5. Pois é, mas ele faz isso com os turistas. Mas pelo menos ele vai sempre ter essa lição. Eu não faço questão do dinheiro, mas da palavra eu tinha que bater com firmeza. E já desconectei na hora. E pronto. Aí eu falei para ele, todo turista para essas pessoas tem cara de bobo. E todas as vezes que você vai negociar, você fala, vamos, nós descobrimos no caminho. Eu falei, ninguém toca em nada se não combinar primeiro. Eu odeio esse tipo de coisa. Sabe o que aconteceu? Aquilo que eu mais temia. Esse é o problema. Toda hora, não é os $5, não é os $10, não é nada disso. É essa palhaçada de mudar as coisas que conversou, sabe? E vai acontecer todo o tempo. Sabe o que aconteceu? Eu só virei a chave e fui embora. E ele ficou doido querendo discutir. Filho, não vai discutir. Quem tem 2 palavras, usa as 2 próprias palavras e discute entre elas. Se não tem 2 palavras, discute você com a sua primeira palavra e com a segunda e vê quem ganha e fica com o troco. Então o que vocês têm que entender? Vocês precisam de pegar onde está alocadas as energias de vocês e falar o seguinte, eu vou pegar minha energia, eu vou dedicar em resolver aquilo que eu não resolvi nesse tempo. Eu fui descobrir uma coisa, estudando vários bilionários. Inclusive eu vou fazer uma sessão de lives agora com alguns amigos bilionários. Chamei eles hoje, eles toparam. E eu vou mostrar para vocês que a maioria deles, eu não vou prometer que todos são, mas a maioria deles eram ex-pobres. A maioria deles, absurda, absoluta. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas, 85% das pessoas que têm muita riqueza no mundo hoje, construíram as riquezas. É 85%. Os outros 15% vieram de herança. E a maioria dos que ganhar de herança vai perder. É estatístico. Olha que interessante. Quem construiu, construiu em si mesmo. E os que receberam têm a maior possibilidade de não conseguir transmitir essa herança. Eles vão perder, porque eles não entendem sobre isso. Eles recebem o dinheiro, só que o pai tinha que dar herança com alguém, gestor, para controlar a herança. Só que é dar na mão do inútil. Porque a maioria dos pais mostraram o quão rico eles eram, mas não ensinaram riqueza. Ou seja, a maior parte, você que é pobre, eu sou um ex-pobre, eu posso te ajudar. Vocês podem com muita alegria lembrar disso. Não é que a gente quer ver um rico se ferrando, mas a maioria vai perder, porque eles não sabem do que se trata. Não adianta seu pai te dar 500 milhões e você não entender de dividendo, não entender de passivo, não entender de custo, de despesa, não entender de geração de valor, não entender de equity, não entender de tecnologia, não entender das coisas de hoje. Você pode pegar um dinheiro desse e jogar no lixo, que é o que acontece de geração em geração. Mas aí está o detalhe, 85% dos ricos construíram riquezas em si próprios. Como assim? Eu fui estudar e modelar alguns bilionários e eu assustei. A nota média aí que os bilionários de hoje leram de livros, 50 livros por ano. Dá mais do que um livro por semana, dá um livro por semana. São 52 semanas, eles têm uma média exata de 50 livros. É como se eles não lessem um livro no Natal e no Ano Novo. Todas as outras semanas eles leram um livro. Marçal, para que ler livro? É para ter mais vocabulário? Não. Leem livros para ouvir histórias de pessoas, ideias disruptivas e oportunidades de negócio. Por que eu toco num livro? Eu toco num livro para falar, deixa eu ver que visão que é, de que escola que esse cara saiu, o que ele tem que eu não conheço. É isso que eu caço num livro. Ultimamente, eu tenho só lido livros em inglês. E é interessante, a escola dos caras é muito diferente da nossa. O brasileiro, quando escreve um livro, é muito interessante. Como não é uma prática nossa, é um estilo de escrita. Eu já escrevi 43, eu sei o que eu estou falando.
Nós escrevemos de um jeito. A gente é aquele povo que quer vencer na vida. O americano é tipo assim, é assim que funciona. O nosso não é assim que funciona. É rompi, herói, relutante. É uma história completamente diferente. Dá para entender a cultura pelos escritores. Só que os bilionários do mundo inteiro têm uma média, anota a média: 50 livros por ano. Quando você começa a entender o que esses caras estão fazendo, eles não estão... Deixa eu falar uma coisa. Esses caras não estão lendo para ficar mostrando no Instagram, nem para contar para ninguém. Eles estão pegando os códigos, vira e aplica nos seus negócios. Se você ouvir a instrução de um bilionário, ficar meses ouvindo um bilionário falar, e você não conseguir virar bilionário, eu vou te contar um segredo. Você quer ouvir ou não? Se der tudo errado, milionário você fica. Deixa eu explicar. Se você ouvir um bilionário, com toda a cabeça que ele tem, e se você não conseguir bater o bilhão, eu vou te falar, na falha, na pior hipótese, você fica multimilionário. Porque você aprende muita energia. Você tem que pegar e usar. Então, Pablo, eu quero ser bilionário. Pode falar? Não preocupa com isso não. Pega a pior parte da instrução. Se der tudo errado, você fica multimilionário. Porque ele vai te falar, mano, isso aqui eu peguei os códigos disso, foi modelando, foi fazendo network, foi fazendo isso, foi gerando valor, foi brand, você fala, vou fazer tudo. Talvez você não chega lá, mas se der errado, é multimilhão. Você gerou um valor absurdo. O que acontece? Vocês aqui estão queimando meu coração? Alguém perguntou para mim, define em 3 palavras o que você faz. 3 palavras. Aí eu fiquei pensando, Pai, Filho, Espírito Santo. Aí eu pensei, não, eu gosto demais de falar isso no meu EDP: corpo, alma e espírito. Eu gosto demais de ressignificar o passado, governar no presente e projetar o futuro. 20% você gasta com o futuro, 10% você gasta com o passado, 70% você gasta com o agora. Aí eu fiquei lembrando todas as tríades da vida: marido, mulher e filhos. Cônjuge, os dois juntos, né? A família, o patrimônio, o exército. Eu fiquei lembrando, proto, eleto e neutro. Aí esse cara perguntando. E eu falei assim, não, eu quero resumir em 3 palavras: o reino, família e prosperidade. Alguém me perguntou, o que você odeia de verdade? Eu até perguntei isso para vocês na mentoria. O que vocês odeiam? Lembra aí, agora na última, no conselheiro? O que vocês odeiam? As pessoas, eu não sei o que eu odeio. Aí os que sabem eu falo, é por isso que você trava. O que é que você não gosta? É por isso que você fica perdendo seu tempo. E o que você é indiferente? É por isso que você não cresce. Aí expliquei exatamente, a galera está fazendo essa tarefa. Mas mexeu muito comigo essas 3 coisas. Eu só quero saber do reino. A materialização do reino é a minha família, a sua também. Não materializa em tijolo. E uma terceira coisa: essa família precisa romper para alcançar a outra base, que é outra família. Então o segredo está nessa tríade: o reino, fala assim comigo, o reino, a família e prosperidade. Qual o problema da maioria do nosso povo? Nós achamos que prosperidade é o quê? Olha que nós somos um povo que precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Tempo é a mesma coisa. Nós não aprendemos desde pequeno. Você pergunta uma pessoa assim, prosperidade é o quê? É dinheiro. Aí você fala assim, e tempo? Tempo é dinheiro. E dinheiro? É dinheiro. Tudo é dinheiro. Ficou assistindo muito o Silvio Santos, poupa tudo por dinheiro. Não, é topa tudo por dinheiro. Sabe o que acontece? Você tem uns drivers mentais errados, você vai lutar pelas coisas erradas, vai destruir a única coisa que Deus vai te cobrar. Marcelo, você acha que é a única? A única. Porque se a sua família for bem entregue, você não está entendendo, todo mundo em volta vai se beneficiar com isso. Esse é o verdadeiro quartel-general do reino. Escreve todo mundo aí na internet assim, ó: reino, família e prosperidade. Vamos lá, vocês que estão aqui presencialmente, tem alguém aqui que não quer prosperar? Todo mundo quer, sim ou não? Sim. Todo mundo aqui quer ter paz com as suas 3 famílias, resolver com os seus pais, ter paz com o seu cônjuge e treinar seus filhos para eles serem melhores que você, sim ou não? Sim. Então você quer prosperar, quer ter uma família. Qual que é o seu problema então? Você não arde por uma coisa que a sua alma deseja todo dia: o reino.
Então, quando eu pedi para você escrever aí, vocês estão escrevendo na internet, o reino, a família e a prosperidade, são as 3 coisas que na hora que você levantar são os motivos. Eu levanto e penso, é o reino, eu conecto no espírito. Minha família, eu aguento pancada por eles. Eu terminei um Ironman. E aí eu falei, Carol, sobe aqui. A Carol, meu bem, você fez o Ironman, não precisa disso, usa outra foto. Eu falei, pode subir. E aí, eu sei o peso de todo mundo lá em casa. Não é que eu sou maníaco, é porque eu gosto de voar. E para voar eu sei o peso das malas, o peso de todo mundo. E eu sei que o helicóptero suporta tanto de peso. Eu sempre vou com 20% abaixo da capacidade do helicóptero, por isso que eu sei. Marcelo, por que você não usa toda a capacidade do helicóptero? Porque um dia, se eu precisar, eu tenho uma pequena sobra de manobra para não pousar ele sem motor, apesar de ter 2. Se o motor falhar, eu toco, mas se falhar os 2, eu não queria estar com o envelope completo. O envelope é o peso da máquina toda cheia. Por quê? Porque se tiver cheio, tiver com a atmosfera um pouquinho diferente, já tiver ali abaixo de 1000, e eu tiver com calor intenso, a máquina vai responder diferente, eu vou bater um pouquinho forte no chão. Tem um negócio chamado autorrotação, que mesmo se desligar o motor, a gente desce e faz assim, ó, faz um flare e pousa. E eu, na minha cabeça, aprendendo a pilotar, eu não gosto de andar com a capacidade máxima, por isso eu sei o peso deles. Sabe o que aconteceu? Depois da prova do Ironman, eu abri a perna, as 2 pernas, e falei para minha família subir. Ai, que dor. 146 quilos subindo. Mas eu pensei, eu aguento esse povo por qualquer coisa que acontecer. Se você pensar no reino, entender que a representação do reino é sua família, vai começar a vir umas coisas na sua cabeça. Eu vou te falar quais são. Você vai começar a entender na sua cabeça que você não está valorizando a sua família porque você não cresceu como pessoa. E o fato de você não ter crescido como pessoa, essa família não está vivendo o melhor dessa terra. Você sabe disso, não sabe? Sabe ou não? Não quero que você saia daqui culpado e nem condenado. Eu quero que você saia daqui restaurado, para você falar assim, se eu não fiz até hoje, era só até ontem, porque a partir de agora eu vou fazer. O que eu quero que você entenda não é para você sair ruim daqui, eu quero que você saia péssimo. Só que pelo menos ligando o botão da restauração. Fala assim, eu saí pior do que eu entrei. Se fosse uma palestra motivacional, eu ia falar para vocês, grite yes, yes. Agora eu digo oh, aí vocês ficam felizes, todo mundo. Já queria até falar, você viu? Olha lá, já falou, não, como é que é o motivacional? Eu não acredito nessas coisas. Eu já fui um cara motivacional. E isso mexia tanto comigo que durava 30 minutos. Eu lembro de dar instrução para um time de futebol lá em Goiás. Parabéns para o Atlético Goianiense que foi para a Série A e fiquei sabendo, deve ter sido duro para vocês. E aí o que aconteceu? Eu fui dar instrução, os caras falavam, mas todo mundo que veio aqui antes de você mostrava vídeo motivacional para nós. Nossa, nunca vou esquecer dessa vingança. Aí eu perguntei para os jogadores, vou fazer uma pergunta. Quantos minutos que tem um tempo de futebol? Aí eles falaram, 45 minutos, professor. Eu falei, ações motivacionais duram 30. Ou seja, não dá nem para terminar um tempo, vocês têm 2. Aí o mais sábio entre eles perguntou, então o que nós precisamos? A ativação. Que depois que ativa o seu espírito e a sua alma, o seu corpo não aguenta a pressão. Ele vai ficar doido, ativado. Quando você vira religioso, você arrumou uma motivação para se perdoar todo dia, para culpar Deus ou o diabo todo dia sobre as suas ações. É verdade ou não é o que eu estou falando? Mas quando você é filho de Deus, aí acontece outro problema, você é ativado. Quando você vira um general do reino, um governante dessa geração, você não precisa dessa motivação de 30 minutos, nem de gritar. Você precisa só acordar todo dia e falar, é hoje.